Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a toda a Irmandade, sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, vocês, como bons apoiadores, soldados valorosos, estão aqui junto da gente, nos ajudando a cumprir a nossa missão de levar a palavra em todos os corações. Mas, assim, de todo o nosso coração, também o nosso muito obrigado, viu? Deus que abençoe muitão e que a gente continue junto por muito tempo, pregando o Evangelho de Cristo, falando de coisas boas, falando do céu, da glória de Deus. Vamos começar o Santo Culto essa noite, então? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 1:7, cântico 17, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 115, 115, irmãos.
Deus quer que seja proclamada dos céus a sua eterna unção. Vinde as bodas do Salvador, vinde, não vos entreis, onde as vestes de justiça, que dele vós que bodas santas que união, que vinde as bodas do Salvador, vinde, não rejeiteis, ponde as vestes de justiça, que dele vós teneis. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, para a oração, vamos cantar então o hino 438, 438. Evangelho do Salvador, vamos nos conservar, e na verdade do seu amor, vamos nos conservar, sempre com zelo e retidão, a Deus vamos de coração. Vamos nos conservar. Glória, glória ao nosso Salvador. Glória, glória a Deus o Criador. Glória na terra e no céu. Glória, glória ao poderoso Deus. Paciência e fervor, vamos nos conservar. Na verdade e no temor, vamos nos conservar. Na confiança e fé em Deus, vamos crescer nos dons dos céus e no Senhor, pastor fiel, vamos nos conservar.
Deus. Querida Irmandade, vamos orar a Deus agora nesse momento. Vamos apresentar ao Senhor os nossos corações, nossa mente, nosso espírito. Nós estamos vendo de perto a desolação que o nosso povo tem passado, não só aqui no Brasil, mas fora da nossa nação também. Principalmente, acho que hoje a nação em situação mais crítica são os indianos, né, Oliver? Estão assim no estado de calamidade mesmo. Mas você vai em algumas cidades aqui do Brasil, evidentemente que em escala menor, mas também estão enfrentando situações muito difíceis. E que nos resta nesse momento orar, buscar em Deus força para não desfalecer na nossa fé, não desfalecer o nosso coração. A mente é quem coordena todo o resto do corpo, do organismo, então procurar ter uma mente sã, bons pensamentos, não é? Manter a cabeça no lugar para enfrentar esses dias tão difíceis, buscar um ponto de equilíbrio em nós, a nós que servimos a Deus. Eu sinto-me privilegiado por isso também, porque nós temos esse escape onde depositar a nossa confiança, um norte, um porto seguro, que é a palavra, que é Deus. A fé, nesse momento, tem sido mais importante do que jamais foi, para nos manter vivos no espírito, vivos na nossa mente, né, e também no nosso psicológico, e evidentemente no nosso físico. Então, essa noite vamos pedir a Deus para fortalecer os nossos corações e colocar em nós um espírito vivificado, um espírito crente, um espírito de paz também. Quem não precisa de paz nesse momento? Quem poderá dizer, eu estou super tranquilo, pode ter tomado 22 doses da vacina. Nossa garantia é o Senhor, irmãos. Nossa garantia é Deus. E graças a Deus, por Ele veio essa vacina. A ciência tem dado um show à parte, né? Tanta gente enfurnada em laboratórios aí no último ano e pouquinho, 1 ano e meio, buscando a cura. Ninguém pode falar só de interesse financeiro, né, na questão dessa vacina, porque as patentes estão sendo abertas, há vários projetos de lei, que é um caso de saúde mundial, diferente de outras questões, de outros tratamentos, de outras descobertas da ciência. Então nós vemos que, ainda assim, com todo esse mal, não é? Com tanto choro, se a gente fecha os olhos em espírito, parece que a gente pode ouvir a terra chorando, né? A humanidade chorando. Onde você passa tem choro. Eu confesso aos irmãos que tenho evitado, eu não sei qual foi a última vez que eu assisti televisão. Mas não adianta a gente ser alienado. Não, eu já sei tudo o que precisa saber. Eu não quero mais saber de quem morreu, porque morreu, quem foi culpa do presidente, se tem um muro que divide o Brasil do Chile. Não quero saber mais. Estão adoecendo o nosso povo, mais do que o Covid. Não abro a rede social para postar alguma coisa para mandar e sair correndo. Agora, minha filha que tem cuidado até. Porque se a gente não procurar se blindar, Oliver, nós vamos chegar aqui, no púlpito, e vamos começar a se lamentar. Porque é o momento que a gente tem para falar com vocês. E nós fomos colocados aqui justamente para o contrário. Essa 1 hora, essa 1h30 ou 2 horas que passarmos ou passamos aqui com vocês, nós temos que buscar em Deus, lá no íntimo do nosso ser, força para dizer, Irmandade, vamos em frente, né? Será que Moisés não desanimou em algum momento? Moisés não temeu, mas tinha uma missão, conduzir um povo, assim como Deus deu a nós. Quero também fazer esse alerta, Irmandade, e pedir a todos que orem, continuem orando, cuidem-se, mas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não deem lugar ao desespero. O cuidado é um bom amigo, um excelente amigo, a cautela, a prudência, mas o desespero é uma desgraça. Ele cega, ele inebria, ele tira a sua capacidade de avaliação. Equilíbrio, igreja, em nome de Jesus. Receba essa temperança da parte de Deus.
Receba esse alerta de Deus para a tua vida, senão você vai ficar paranoico, você vai adoecer mais do que o Covid. O Covid não tem como negar, não quero ser leviano com as vidas que foram perdidas, mas é evidente que mais são os curados do que os mortos. Então, matematicamente, a ciência tem tido mais sucesso do que insucesso, certo, Oliver? Muito mais são os curados. Como qualquer outra doença, alguns vencem o câncer, outros não, né? Então, nós sabemos que as coisas estão indo, no modo geral, por doído que seja, e pareça a vocês indiferente da nossa parte, a gente tem que pegar um lado bom e se apegar nisso para passar força para a Irmandade. Então, por mais que a gente saiba que a doença, na sua grande maioria, ela é curável, ela é remediável, continuemos nos cuidando, mas sem desespero. Até porque no desespero você acaba adoecendo mais rápido. Não só do Covid, mas de um monte de outra coisa. Tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que abençoe o santo culto, que abençoe a todos nós que estamos aqui. Você aí na sua casa, daqui a pouquinho Deus vai trazer a palavra para nós. Também o Senhor possa falar com os nossos corações, nos ajudar a entender melhor todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo ao nosso redor e que possa aquietar os nossos corações. Tá bem? Vamos pedir também por aqueles que estão enfermos, como já dissemos, pelas famílias enlutadas, que há várias que temos notícias, e também que o Senhor possa nos ajudar a passar o quanto antes esse momento de tantas trevas, né, de tantas dúvidas, e que nós possamos, num futuro próximo, nos alegrar, dizer graças a Deus. Ficou no passado essa experiência ruim, esse sofrimento. Em nome do Senhor Jesus, ajoelhados, busquemos a face de Deus em santa oração. Amém. Grande Deus maravilhoso, poderoso é o Senhor na guerra. Amado Deus, Pai celestial, em cuja presença dobramos o nosso joelho e junto dele o nosso espírito e o nosso coração, para render a Deus louvor, glória, dar a Ele o devido domínio, majestade e poder, pois Tu és o nosso Deus, Tu és a luz da nossa vida, Senhor. E sem Ti, nós nada podemos fazer. Sabemos que Tu reges o nosso destino, que Tu reges a nossa vida, os nossos pensamentos e também os nossos corações. E por isso entregamos a Deus todos os nossos anseios nesse momento, todos os nossos medos e preocupações, pois entendemos que o Senhor é quem cuida de nós. Jamais nos furtaremos de nos entregar nos Teus braços de amor e esperar no Senhor a solução dos nossos problemas, fazendo evidentemente a nossa parte naquilo que nos cabe, mas esperando sempre no Senhor, que és aquele que cuida de nós. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, que tem feito através da live, através dos comentários, das redes sociais, dos nossos telefones, do WhatsApp. Muitos irmãos e irmãs têm falado conosco e passado, Senhor, dos seus problemas, dividido conosco um pedacinho das suas aflições, e colocamos todos esses pedidos na palma das Tuas mãos. Oramos pela querida irmã Eni, lá de Campo Verde, que segue, Senhor, internada, lutando pela sua vida. A irmã Rebeca, seus demais filhos, filhas, toda a família que em aflição está, Senhor, esperando em Deus por uma obra, pelo irmão Pedrão, nosso ancião, que segue entubado também, e tantos outros que estão lutando pela vida contra essa enfermidade tão terrível, Senhor. Manda o bálsamo, manda a cura, manda a libertação. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, pois os nossos corações estão em aflição e temos, Senhor, tantos medos e receios. Por isso, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te pedimos que faça de nós instrumento, Senhor, para o Teu louvor na terra. Senhor, oramos pelos que estão desempregados, por aqueles que estão aguardando uma colocação no mercado de trabalho,
e que estão esperando em Deus uma porta aberta, um caminho aberto, para que possam também trazer o sustento da sua família. Não é só a Covid, é o desemprego, é a violência, é a desinformação, é, Senhor, a corrupção, é uma soma de fatores que tem lutado contra o bem-estar do povo, que tem, de uma forma ou outra, lutado para nos afastar da nossa fé em Jesus. Mas nós te pedimos nessa noite, coloca-nos um espírito destemido, aleluia, coloca-nos um espírito corajoso, fiel a Deus, para esperar, Senhor, na libertação que vem de Ti para as nossas almas. Oramos pela Tua obra nos 4 cantos da terra, independente de placa de igreja. Oramos por todos aqueles que estão, Senhor, trabalhando, levando a mensagem do Evangelho, se expondo também contra esse vírus tão mortal, para falar das novidades do Teu reino, para falar das delícias do Teu reino. Sabemos, porém, que se os nossos corações estiverem entregues nas Tuas mãos, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que Te amam, daqueles que confiam na Tua palavra. Senhor, nessa noite, fala conosco através dela, traz a inspiração ao Teu servo da palavra que Tu queres falar, da mensagem que Tu queres nos dar, da maneira que o Senhor quiser falar conosco, será bem-vinda, desde que entendamos bem, Senhor, a mensagem daquilo que Tu nos quer transmitir. Preparas o nosso coração para recebermos a Tua palavra de coração sincero, de coração humilde, de coração quebrantado diante de Ti, e sabemos que se assim fizermos, seremos felizes na Tua presença, e no final de todas as coisas, veremos a Tua face como ela é. Assim, ó Deus, dirige o santo culto. Amanhã teremos batismo nessa congregação. Abençoa aqueles tantos quantos Tu quiseres chamar, convertendo os corações a Deus, e que a mensagem do Evangelho continue sendo pregada, ainda que com choro, com lágrima, com custo, mas que ela continue sendo anunciada, ó Deus. Toma tudo nas Tuas mãos, entregamos essa humilde oração aos céus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que bendito reina para toda eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 75. 75. Glória a Deus.
a salvação, por ela dos pecados, Cristo me libertou. Ela é preciosa, nos faz aos homens maravilhosa é a perfeita graça de Jesus. Nada se pode igualar. Ela pagou os meus pecados, ao celeste reino me conduz. Graça maravilhosa, em Cristo encontrei. Pois eu entrarei, obra tão grandiosa manifestou no caminho de Deus. Agora estou. Maravilhosa e sublime, a perfeita graça de Jesus. Nada ela se pode igualar. Ela apagou os meus pecados, ao celeste reino me conduz. Jesus Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos passar aqui para a Irmandade alguns avisos que a Irmandade já bem conhece. Entretanto, temos que passar todos os cultos, né, para deixar sempre a Irmandade bem avisada. Tem sempre alguém novo assistindo o culto, tão importante. Nossos cultos presenciais com a Irmandade aqui na Igreja do Alphaville são aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Amanhã, domingo às 10 da manhã, nós teremos Santo Batismo aqui na Igreja do Alphaville. E no culto à noite, às 18h30, e culto normal para toda a Irmandade, os dois presenciais. Terça-feira, às 14 horas, também presencial. Quarta-feira, às 8 da noite, também presencial. E sábado, que foi agora mais cedo, às 10 da manhã, culto só das irmãs, também presencial. Já os cultos online são realizados todos os dias, pelo menos na semana, tem horários às 2 e às 8 da noite. De segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite. Sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E aos domingos, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Oração todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. E aula de música todos os domingos, às 8 da manhã, para a nossa Irmandade que tem desejo de aprender algum instrumento musical, não só para os irmãos, como para as irmãs também. Santa Ceia, próximo domingo, no domingo, dia 13, às 10 da manhã e às 18h30, e na terça-feira, dia 15, às 10 da manhã,
dia 15 às 14 horas. E no domingo, sim, dia 6, sem ser amanhã, no outro domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos ensaio de orquestra para todos os músicos, organistas, musicistas, irmandade, aprendizes também. Todas as categorias de instrumento estão liberadas para serem executadas no ensaio e nos cultos da CCA em qualquer uma das nossas igrejas. Para os necessitados, pedimos ajuda de alimentos não perecíveis, que os irmãos que vierem aos cultos presenciais tragam alimentos não perecíveis, entreguem na portaria, serão muito bem-vindos e bem utilizados, bem aplicados também para aqueles mais necessitados. A nossa loja do Fundo Bíblico, o endereço do site é loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. Acho que tá bom de aviso, né, Oliver? Falamos bastante já, né? Tá ótimo. Vamos cantar, queridos irmãos, o hino 311, para nós ouvirmos a palavra de Deus. 311. Teu Espírito
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra de Deus. A Irmandade clama bastante. Pede a Deus para iluminar a sua mente, aliás, as nossas mentes, os nossos corações, para entender bem a palavra. Deus sabe como quer falar conosco, que a inspiração, a linha da palavra que Deus vai trazer. Vamos aguardar. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos lá? Irmãos, para você aí da live, para a Irmandade, o Oliver até mudou aqui o foco para eu falar de mais pertinho da Irmandade. Mudou o foco, mudou a câmera. Que dia que é hoje do mês, Oliver? Assim, só para saber, que não faço ideia. 29 ou 30? 29, né? 29? 29 de maio. Então tá acabando o mês de maio, acaba agora na segunda-feira, último dia, né? Último dia do mês, que esse mês tem 31. Nós temos esse final de mês foi mais difícil para nós, financeiramente falando. De bastante aperto. Então, queremos pedir a Irmandade, em nome de Jesus. Sabemos que final de mês a gente está aqui. E no começo do mês também a gente está aqui. Né? E no meio do mês também a gente está aqui. As coisas não estão fáceis. Dentro do que for possível, que Deus te preparar, que você conseguir contribuir, ajuda a obra de Deus nesse finalzinho de mês, fazendo a sua transferência, o seu Pix, seu depósito, não importa. O que Deus preparar vai ser bem-vindo. Temos um começo de mês bem pesadão, bem puxado, com bastante despesa. Essas reformas, essas construções das igrejas deram um baque na gente, mas nós vamos vencer. Tenho absoluta certeza, irmão, não temos que reclamar da Irmandade, viu, irmãos? Muito ao contrário, temos só que agradecer. Vocês são heróis, vocês estão mantendo a CCA de pé. A Irmandade da Live tem dado, sim, meu Deus, um grande exemplo. Então, o Oliver vai pôr para a gente aí o banner, eu vou repetir as informações, e o que Deus te puser no coração para ajudar vai ser muito bem-vindo, pode ter certeza, tá bom? Os dados bancários são Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. No final do Santo Culto, esse banner vai ficar um tempinho na tela também, enquanto estiver tocando o hino da despedida. Se tiverem dúvidas, podem nos chamar no WhatsApp, em todos os contatos, pelos telefones fixos, né, que é o 4326-9615 e 4326-9204, que a gente dá todas as informações que forem possíveis para ajudar a Irmandade. Contribua para a obra de Deus. Nós não temos como te retribuir, a não ser com as nossas humildes orações, que pensamos ser importantes também, né? Uma oração é sempre bom. Entretanto, o Senhor do céu, com certeza, retribuirá a todos nós. O Oliver vai voltar aqui com a câmera para a gente fazer uma oração antes da palavra, agradecendo as ofertas da nossa querida Irmandade. Tá bom? Bondoso Deus, Pai Celestial, colocamos nas tuas mãos as ofertas do teu povo, que com amor, carinho, zelo e cuidado tem contribuído para a obra de Deus. Faz, Senhor, multiplicar na vida da tua igreja. Faz, Senhor, com que o teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas e que nós vejamos também o teu operar em nós e para nós. Que nunca falte o pão de cada dia, que não falte o trabalho, mas acima de tudo, que não falte a santa paz de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, onde fala aqui da velhice de Davi. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 1. Vamos ler, irmãos, até onde Deus nos der. A leitura é bastante extensa, desde que a gente consiga entender um pouquinho o contexto do que é
falado aqui. Tudo certo? Olha ver, podemos, né? Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, e vacas, e bestas cevadas junto à pedra de Zolete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra ao rei e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia o rei. E Batseba inclinou a cabeça e prostou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. São 31 versículos bem compridos, irmãos. São bastante linhas, mas a gente conseguiu, espero em Deus, entender mais ou menos. Essa Irmandade acompanhou a leitura com um pouquinho de atenção, o que estava acontecendo. Antes disso, irmãos, quero que a Irmandade preste muita atenção num assunto, numa particularidade dessa palavra, mas de toda a religião desde sempre. A política vai estar sempre encostada na fé, como esses meus 2 dedos aqui. A fé é o grande, que é o dedo médio, né? Ou a gente pode fazer assim, tanto faz. E a política é esse pequenininho, esse menor aqui, o indicador. A fé, sempre maior, e a política perto dela. Então veja, não é a fé que segue a política. É a política que segue a fé. Em todos os âmbitos que ela pode influenciar. No poder como um todo, a política. Na política por política, pelo dinheiro, pela influência, pela sexualidade, seja ela qual for. Só a gente lembrar de Sodoma e Gomorra, e depois em Israel, que os héteros pecavam, os homossexuais pecavam, todos pecavam. E havia uma politicagem quanto a isso. Um protecionismo do pecado, uma ajuda para o pecado, e assim por diante. Por que eu quero dizer isso?
Porque quando o rei Davi envelheceu, então, como qualquer outro idoso, ele perde as forças, as pessoas começam sorrateiramente a decidir por ele. Não é assim, Oliver? Já vai onde você vai, onde você fica. Meus pais, que são jovens senhores, na casa dos 60, vamos para o litoral, não vamos para o litoral, vamos ver, eles foram para a Argentina há pouco tempo, vamos para a Argentina, não vamos, e os filhos estão sempre ali dando pitaco, não vai papai, não vai mamãe, não, faz assim, vou trocar de carro, aí os filhos vão lá, põem gosto ruim, os filhos que escolhem. É um cuidado que ao longo do tempo torna-se, nós tornamos decididores, se existe essa palavra, pela vida deles. Não sei se é bom, se é ruim, mas enfim. E com Davi não foi diferente, irmãos. Bom, quando esse seu filho Adonias era perspicaz, era esperto, ele olhou, o pai já não decide mais como decidia, já não tem mais aquele vigor que tinha antes, aquele ímpeto, né? Davi era um homem de muitos empreendimentos, era um homem que saía à guerra, que lutava, que enfim, não é? Ele falou, bom, se não tem quem mande, eu vou mandar. A promessa do reinado estava sobre a vida de Salomão. Olha, irmãos, há que se dizer nessa palavra que se Adonias errou por usurpar alguma coisa que não era dele, Salomão errou por não tomar conta daquilo que era dele também. Podia chegar o pai e dizer, a mãe, dizer, minha mãe, o que ela fez aqui, quando o profeta Natan foi falar com ela podia ter feito antes. Antes de tudo, meu senhor, tu estás velho e prometeste que meu filho reinará, será que não é hora do senhor começar a preparar ele? Lembra aquele ditado, o que incomoda não é o barulho dos bons, é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons? Não é aquilo que o mal faz de errado, é aquilo que o bom deixa de fazer de certo. Quando você não faz o certo, você abre porta para que o mal faça o que quiser fazer. Então, por que a política andou junto da fé? Nesse caso, era um reinado, era uma monarquia, tem política, evidentemente, e a fé, o sacerdote. Nessa questão aqui em especial, o sacerdote, a fé representada pelo sacerdócio, seguiu a política. Vejam aqui Zadok e os outros sacerdotes seguiram Adonias nesse plano de tomar o reinado de Israel. E a religião, a fé, ela não se envolve com essas coisas. A política se aproxima da fé. E a fé trata a política como trata qualquer outra questão, como trata a família, como trata a sociedade como um todo, e assim por diante. Então o povo de Deus tem que pedir ao Senhor sempre, Deus, principalmente a nossa irmandade, que de alguma forma é formador de opinião, influencia a sociedade de alguma forma, seja ela qual for. Às vezes você é um digital influencer, às vezes você é um político. Toma cuidado. Toma cuidado. E nós que estamos aqui diante da igreja, também. Quando tomamos um partido, quando tomamos um caminho, devemos nos lembrar que há sempre alguém nos observando. E voluntária ou involuntariamente, a gente acaba influenciando. O que nós esperamos com isso é que a nossa influência seja para o bem, seja para a edificação, para o crescimento espiritual de todos e o crescimento material também. Bom, dito isso, queridos irmãos, Adonias foi tomando corpo nesse seu projeto, foi tomando vulto e lastro, né? Seguindo adiante, convidou os seus amigos, os apoiadores, sempre haverá alguém para apoiar, e seguir adiante naquele projeto de tornar-se o rei. Ele falou, bom, eu vou reinar. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, irmão. Não sai do lugar que Deus te colocou. Não deixe de assumir a posição que Deus te colocou. Irmão, irmã, por exemplo, sabe o que eu quero dizer isso com os irmãos?
numa casa, você está vendo que seus filhos precisam de conselho? Admoesta, irmão. Deus te pôs para governar. Irmã, admoesta. Porque depois que a droga assumiu o reinado da casa, depois que a prostituição, depois que o roubo, a lascívia, o pecado, vai ser mais difícil de tomar, como foi aqui. Se Salomão tivesse se achegado ao pai, quando viu que o pai enfraqueceu, todo esse mal, até Adonias teria vivido, porque Adonias morreu depois, mais adiante. O próprio Salomão o matou. Então, não seja omisso. Não se reserve ao seu comodismo. Fique bem atento. E não deixe a posição que Deus te colocou, que é de vigilância. Bendito seja o Senhor. A palavra disse que se o soldado, aquele que está de vigília, não avisar a cidade do perigo, ele será responsável pelo dano que a cidade sofrer. Irmão, se tu és o vigia da tua casa, irmã, desse teu negócio, desse teu casamento, desse teu relacionamento, da igreja a qual você presida sobre ela com a luz de Deus, em nome de Jesus. E não deixe para agir quando o mal começar a agir. Se antecipe ao mal, irmão. Chega antes do mal. Toma uma posição antes. E assuma o lugar que Deus te colocou. Não deixe, por exemplo, nós ainda estávamos falando isso, Oliver e eu, antes de começar o culto. Qual que é um princípio para salvar-se dessa Covid? É o primeiro sinal de não estar bem, buscar ajuda, correr, buscar ajuda. É o primeiro sinal de que as coisas não vão bem, buscar ajuda médica, buscar socorro. E assim é na nossa vida material, assim é na nossa vida espiritual. Está sempre atento. Percebeu que o adversário está tomando algum caminho da tua vida que não é bom? Você se antecipa a ele. Você vai e toma conta na frente dele. E ocupa o lugar que ele possivelmente possa estar querendo ocupar. E fazendo assim, amados, fazendo dessa forma, nós vamos nos antecipar ao mal. Você vai estar sempre um passo à frente. Vê que teu filho se afastou um pouquinho, vê que a filha afastou um pouquinho, corre atrás dela. Corre atrás dele. Está tudo bem? Posso te ajudar? Eu estou aqui, você precisa de ajuda? Viu que está tomando, mudou, como vocês são pais, nós somos pais, mães. Você conhece o teu filho pelo cheiro. Você bateu o olho, você viu se ele está diferente. Você sabe, é instinto, é Deus. E não deixe o mal começar a crescer para que você comece a agir. Como eu estava falando sobre o Covid, a pessoa fica um dia, 2, 3, sentindo falta de ar para ir no médico. Às vezes, tossiu um pouquinho, tossiu outro pouquinho, vai lá. Na pior das hipóteses, você deu uma viaginha perdida, mas para a vida não tem viagem perdida. Para a vida tudo é válido. E o Senhor está enviando a palavra por isso, o zelo, o cuidado, a atenção, a prudência, nunca vão ser demais na vida do crente. E no final, irmãos, o profeta Natan foi e falou com Batseba, falou, você está vendo aí? Alguém de fora, porque isso acontece muito também. Quem está fora do problema enxerga mais. Às vezes a pessoa que está no meio do turbilhão, está no meio daquela confusão, ela trava, não é? Tem gente que no meio da dificuldade trava. A pessoa... por exemplo, está dirigindo o carro e vê um perigo, põe a mão na cabeça em vez de segurar no volante. Né? É um instinto, cada um reage de uma forma. E aquele que está de lado fala, cuidado, breca aí, breca aí, breca aí. Eu estava dirigindo uma vez e um carro me fechou do nada, eu dei uma piscada, a irmã Dani puxou o volante do carro. Ela estava de carona e salvou nós. Porque ela estava fora, ela estava com o olhar mais frio daquela situação. E o profeta Natan foi e falou, olha, não está vendo? Vou te dar um conselho para salvar a tua vida, porque se ele assumir o reinado, Salomão vai ser uma ameaça constante para ele, ele vai matar Salomão. E vai matar você também. Você não está vendo? Você não está vendo o perigo? Veja só, irmãos. E aí ela, mas e agora, o que eu faço? Aí o profeta Natan falou, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai lá, diante do rei, vai dizer para ele, meu senhor, você não prometeu que meu filho ia reinar sobre Israel?
Mas agora quem está reinando é Adonias. E quando você estiver falando, eu vou entrar logo em seguida para endossar tuas palavras. Então, o que Batseba precisou? Olha de onde nasceu o reinado de Salomão. Ele começou a ser instituído do profeta Natã, que estava de fora. A fé e a política. Próximas de novo. Aí a mãe de Salomão, e depois a mãe de Salomão falou com Davi, e depois veio Salomão. Então ela foi instruída, tornou-se uma coluna desse processo, falou com Davi. Davi então entendeu, deu ordem para que ele fosse ordenado rei, fosse ungido rei, como mandava todo o protocolo, aconteceu. Mas aí nós vamos entrar num outro âmbito dessa história. Batseba então tornou-se uma coluna, então entende-se que a mãe de Salomão estava fortalecida, porque o profeta Natã estava com ela, aconselhando. Quando Salomão assume o reino, ela descansa. Ou vou usar aqui entre parênteses a palavra relaxa. Ela solta o ombro e fala, ai, graças a Deus agora está tudo bem. Irmão, nunca faça isso. Nem na vida financeira, nem no relacionamento, nem na igreja, nem diante da sociedade. Diz, agora eu estou tranquilo. Sempre assim, ó. Você não precisa ficar paranoico, mas tem que estar sempre observando. Ninguém nunca ensinou o suficiente e nunca aprendeu o suficiente que não possa aprender um pouco mais. Sempre tem alguma coisa para acrescentar na sua vida. E vou explicar aos irmãos por que não. Batseba certamente pensou, bom, agora ele é rei, está tudo tranquilo, pronto. Então, o que o adversário, a palavra diz? Que o adversário procura, Oliver, a quem possa tragar. Ele não pega qualquer um. Ele não pega qualquer um, irmã. Ele não pega qualquer um, irmão. Ele fica procurando um mais vulnerável. Então, o diabo olhou o profeta Natã, falou, não, esse aí está desde o começo com os olhos bem abertos. Olhou Salomão e falou, bom, ele acabou de receber a unção, está cheio, está forte. Passou o olho e falou, olha, Batseba está bem tranquila, desapercebida. É nela que eu vou. O que acontece? Adonias vai até Batseba, mãe de Salomão. E os irmãos viram aqui que eles tinham arrumado uma jovenzinha para cuidar de Davi, chamada Abisag, uma moça jovem, bonita, mas o rei não teve nenhuma relação íntima com ela. Ela cuidava dele como uma cuidadora, como uma mãe, que ele não se aquecia, já era muito velho. Então ela era mulher do rei. E Adonias, perspicaz, que só porque desde o começo a gente vê que ele já era ligeiro, vai até Batseba, viu ela enfraquecida, falou, deixa eu falar uma coisa para você. Ela era mãe de Salomão, não era mãe dele. Ele era filho de Agite. Ele vai e fala, escuta, já perdi o reinado mesmo, meu irmão tomou o reinado de volta, fala para ele dar Abisag para ser minha mulher. Pelo menos, tipo um prêmio de consolação. Que eu disse aos irmãos, Batseba estava mais tranquila. Ela já se achou segura. Ela falou, tá bom, vou falar com meu filho. E Salomão saiu da posição passiva para uma posição de alerta, para uma posição de liderança. Ele tinha acabado de ser ungido, já estava sentado no trono. A sua mãe, que estava desapercebida e recebeu esse conselho, esse pedido, foi até Salomão e disse, meu filho, já que você está reinando, agora está tudo bem. Veja só, esse é o perigo, é achar que está tudo bem quando não está. Dá Abisag para ser filha do teu meio-irmão, do teu irmão. Tipo um prêmio de consolação. Deixa ele, pelo menos ele não fica aí rateando. Salomão ficou nervoso, irmão. E disse, minha mãe, por que a senhora não me pede o reino então de uma vez para ele? Mas certamente ela fala, mas por que você está reagindo com essa brutalidade, com toda essa braveza? Mãe, a senhora não sabe que na lei antiga, aquele que se casa com a mulher do rei se torna rei em seu lugar? Olha, irmão, vigilância, observância. Então Salomão, lembra na palavra que Deus mandou esses dias sobre problemas contornáveis e incontornáveis? Salomão lidou com as investidas de Adonias, e estava sempre se sentindo ameaçado de Adonias querer tomar o reino. Até o momento, queridos irmãos, que ele teve que matar Adonias. Para acabar essa ameaça, irmão,
evidente que nós não estamos falando nesse momento, isso aconteceu efetivamente, não estou falando para você matar aquele que te persegue, matar aquele que te faz mal, vai lá, vou matar esse homem, vou matar essa mulher, mas mata alguma coisa na tua vida, se for preciso, que está te trazendo mal. Se for uma amizade, encerra. Se for um hábito, encerra. Se for alguma coisa que traz ameaça para a tua família, traz ameaça para a tua alma, traz ameaça para o teu bem-estar, mata, encerra. Acaba com esse problema. É incontornável. Não dá para você desviar. Você quer ver uma coisa? É pesado, mas tem que pregar o que Deus dá. Uma amizadezinha entre um homem e uma mulher, independente de quem começou, de quem terminou. Isso está se tornando mais íntimo. Você é casado, ela é casada, ou ela é casada, você é casado, ou os dois, enfim. Começou a aproximar. Não tem como contornar, irmão. Não tem como falar, não, a gente vai continuar só amiguinho. Quando for lá na frente, o diabo vai derrubar vocês dois. Encerra. Mata isso. Resolve. Tira da sua frente esse mal. E como Deus deu na palavra no começo, não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te pôs. Para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Para assumir o lugar que Deus reservou para você, irmão e irmã. E se você fizer dessa maneira, o Senhor está enviando a sua palavra hoje para te dizer: eu fortalecerei o teu coração, te porei um espírito destemido e alerta, te ajudarei nas decisões que você tiver que tomar, e em momento algum o adversário tomará o teu lugar. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, aí vejam só, vamos lá. Batseba ficou alerta, lembra? Pelo profeta Natã. Alertou o filho, que saiu da posição de passividade e começou a ficar alerta também. Aí Batseba fraquejou. E o seu filho já tinha assumido a posição de alerta, Salomão. E Salomão manteve-se firme e se livrou do mal. Então, até aqui, Salomão estava firme. E lá na frente, Oliver, lá no final, Salomão fraquejou de novo. Prostrou-se a deuses pagãos. E é uma dúvida que paira por todo o evangelho, por toda a história da fé, se Salomão herdou o céu ou não. Já era rei, já tinha vencido Adonias, o homem mais sábio da terra. Será que em algum momento ele falou: eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não tenho com quem me preocupar, e fraquejou? O adversário derrubou ele. Entendeu? Davi tinha todas as mulheres do reino, mas ele foi atrás da mulher de Urias. Ele tinha todas as mulheres que queria. Salomão tinha 2.000 concubinas. Mas ele foi atrás da que não podia. Deixou de vigiar. Achou que já estava seguro. É que nem uma pessoa que ganha na Mega Sena. Ela fala: estou rico. E ó. É ou não é? Gasta, 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 gasta. Só tira, tira, tira e não põe de volta. O que vai acontecer? Vai acabar. Pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 100, mas vai acabar. Tem um ditado que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. Faz todo sentido, né? Ih, meu pai é rico, eu estou tranquilão. Meu pai é rico, eu estou tranquilão. E ó, sarrafo. E o neto, coitado, ó, chupando o dedo, coitadinho. Irmão, isso se aplica em tudo na nossa vida. Nós sabemos que a nossa querida Irmandade espera, nós falamos esses dias ainda aqui, estávamos falando o Bruno e eu. Se nós ferver pregar a palavra aqui, profetizar para vocês, pular, bater, gritar, a live vai fazendo assim, ó. Vai lá no céu. E é bom. Quem não gosta de sentir a glória de Deus? Mas a instrução é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. E glória por glória, você vai viver na glória eternamente. E para viver essa glória eterna, essa glória do culto, ela dura 1 horinha, 15 minutos. Mas a instrução que Deus está te dando por essa palavra vai te levar a uma glória que durará eternamente, irmão. Glória a Deus nas alturas, que durará para sempre. Lembra? Não sair do estado de vigilância, agora é o momento do plantio.
Agora é o momento da instrução, agora é o momento do aprender, agora é o momento do adquirir conhecimento. Onde é o caminho? Quais atitudes eu terei que tomar? Quais decisões eu terei que tomar? Quais escolhas eu terei que fazer para chegar nessa glória eterna? Quando você vai construir uma casa, você não compra as telhas primeiro. Você compra o ferro, você compra o bloco, você compra o cimento. O telhado é lá para frente. Ou quando acabei de comprar esse terreno, já vou começar a comprar os pisos da casa. Faz sentido? Absolutamente nenhum. Então a Irmandade quer uma glória aqui na terra. E não é assim, não é toda hora. Essa presença de Deus, ela vem para nos dar um ânimo. Ela vem de quando em quando, porque senão você via na Bíblia o Pentecoste o dia inteiro. Quanto tempo durou o Pentecoste? Quanto tempo eles ficaram lá orando para receber aquela visitação que durou algum tempo e foi? E fica a memória, fica a lembrança. Olha, eu sei que existe a visitação de Deus, eu sei que existe a glória de Deus, eu sei que existe a unção, o poder, o manto, não é assim que a gente fala? Mas tudo isso, para ser alcançado, é através da instrução, da disciplina, da prudência, da vigilância, do temor e de tantas outras ações que eu poderia ficar até amanhã cedo falando para a Irmandade, das quais eu falho em muitas. E o Senhor, por grande misericórdia, bendito seja o nome do Senhor, está me instruindo também pela sua palavra, para eu salvar minha alma. Você quer ver outra coisa? Para a gente não estender? Quando a gente começa no ministério, isso é para você do ministério, irmão, irmã, é aquela luta, aquela dedicação, não perde culto, e vai, e carrega o ancião para cima e para baixo, e faz isso, e faz aquilo, e adula o pastor, aí começa obreiro, dali a pouco presbítero, dali a pouco não sei o que lá, auxiliar do pastor, auxiliar do cooperador de jovem, cooperador, vira o ancião. Aí pega nisso aqui, ó, fala agora... Vou mostrar para vocês quem é que manda nesse barraco aqui. Ou é mentira, irmão? Pelo amor de Deus, porque eu não vou sair da minha casa para vir aqui contar anedota para vocês. Aí ele descansa, fala, agora eu sou o bonzão, eu sou o ancião da igreja. E quando ele menos espera, o diabo faz assim, ele, ó, pumba, vai embora. Cai. Porque a palavra que diz, quem estiver de pé, cuide para que não caia. Cuide, vigie, esteja atento. Quando Deus te dá a vitória, glória a Deus, eu estou feliz. Nossa Deus, que maravilha, Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu sei que vem de Deus. E eu sei que na primeira rateio que eu der, o diabo me toma. Toma a tua casa, toma a mulher, toma o marido, toma a salvação, toma os bens, toma tudo, irmão. E depois resta o sofrimento, o choro. Então os irmãos vejam que se Salomão tivesse tomado uma posição no começo, Adonias não tinha tomado o reino e não precisava de toda essa guerra. E se Salomão tivesse tomado uma posição no final, também não teria terminado adorando a deuses pagãos. O importante não é correr no caminho, o importante é chegar até o fim, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O importante não é ser notado, o importante é passar desapercebido. Prego que se destaca, leva a martelada. Não é ser notado, irmão. Servir a Deus não é notoriedade. Servir a Deus não é fama. Servir a Deus não é reconhecimento humano. Servir a Deus é padecer dores, pagar o preço, mas ter a certeza da salvação e da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. É ter a certeza de uma morada eterna com Deus. É ter a certeza de que todo esse sacrifício, tomai o exemplo das palavras do rei Agur nos provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso que trabalha no verão para ter o seu sustento no inverno. Trabalhemos, irmãos, aqui nessa terra, para termos o nosso sustento espiritual lá na glória de Deus. E façamos disso o nosso ideal de vida. Eu pus uma frase, não sei em qual rede social uma vez, faz muitos anos, que diz o seguinte: quem procura o que não guarda, quando acha, não conhece. Você não guardou? Você não sabe onde está? Esses dias a irmã Dani, ela me respondeu, foi tão engraçado. Ela disse: Rodrigo do céu, perdi minha carteira.
E eu disse, mas onde você colocou, Dani? Ela falou, se eu soubesse, não tinha perdido. Eu falei, vai, tá certo, faz sentido. Cuidado, irmão. Não se perca no caminho. Não se perca na fé. Eu estou tranquilo, estou forte, estou cheio de Deus. O que acontece com aqueles irmãos que Deus opera milagre através da nossa vida, através da tua oração? Eu estou com tudo e mais um pouco. E empola o peito e fala, aqui é eu e mais eu. E o adversário fala, fica tranquilo, que quando você piscar eu te derrubo. E derruba, irmão. Derruba qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer circunstância da vida. Cadê a família Matarazzo? Tantos outros ricos, riquíssimos, a família Onassis, materialmente falando. E outra coisa, cadê a Miss Brasil 1950? E a Aeroílis, que era a carro do presidente? Não tem nem o cavaco mais. Irmão, vida passa assim, ó, espiritual e material. E bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, diz a palavra. O homem e a mulher cuja força está no Senhor. Deus, eu sei que tudo vem do Senhor, e eu preciso de ti 24 horas por dia, mas não é Deus te dizendo, você precisa de mim, é você dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de ti. Glória a Deus nas alturas. Se fizermos assim, irmãos, e acatarmos esse bom conselho da palavra de Deus essa noite, o adversário vai te ver numa blindagem espiritual e material, num casamento, num relacionamento com os amigos, com a família, na tua empresa. Se você é um bom funcionário, por que te mandarão embora? Você entra numa empresa, manda embora. Você entra noutra empresa, manda embora. Você entra noutra empresa, manda embora. É a empresa que não presta ou é você que está deixando a desejar? Cuidado. No relacionamento, essa igreja não presta, a CCA não presta, a CCB não presta, a Assembleia não presta. Irmão, talvez você esteja sendo um espinheiro, onde pega no você espeta. Que Deus te dê essa luz. A mim também quero muito, preciso desesperadamente. E eu tenho absoluta certeza que fazendo assim, tanto o começo, quanto o meio, quanto o final da história serão de glória e para a glória de Deus em nós. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, Pai celestial que habitas na altura dos céus, estamos prostrados aos teus pés em oração para agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos hoje de estar na tua casa, adorando a Deus e louvando-te na beleza da tua santidade divinal. Louvado seja Deus pela palavra, louvado seja Deus pelos anúncios, pelas orações, pelos hinos que entoamos. Esperamos de coração que tu nos ajude, nos fortaleça, para que continuemos também, Senhor, fazendo a tua boa vontade na terra, levando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, e sempre em atenção e em vigilância, cuidando, Senhor, para continuar no caminho da salvação. Ajuda-nos, proteja-nos, fortaleça-nos por caridade, e nós temos certeza absoluta que o teu nome será glorificado. Dá-nos uma noite de paz e descanso, que amanhã o batismo seja abençoado e nós em tudo vejamos o teu nome sendo glorificado. Em nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, louvar a Deus com o cântico 82. Assim, vamos. O Senhor seja louvado, pois mandou sua luz, entoemos redimidos, hinos ao Senhor Jesus, cantam todos.
Senhor seja louvado, Ele é merecedor, pois tirou-nos deste mundo divino amor. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis, em glória e louvor. O Senhor seja louvado, pois opera o seu prazer. Seja Ele aclamado pela sua amada grei. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis, em glória e louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja Deus. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que a palavra de Deus está fervendo no nosso coração, irmãos, tirando de nós todo o mal, tirando de nós todo o engano, toda a cegueira espiritual. Glória a Deus nas alturas, a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua santa palavra estejam nos nossos corações. Amém, Senhor.